Boa tarde, candidato. Agradecemos a sua presença de Luiz, nessa entrevista organizada pela Associação Comercial Empresarial de Cajuru, que tem como objetivo discutir os desafios e oportunidades para o desenvolvimento da nossa cidade e indústria e comércio. Lembrando que a nossa entrevista será gravada e depois publicada nas redes sociais com os temas pertinentes e as demandas empresariais. Hoje a ASEC, Associação Comercial Empresarial de Cajuru, está composta pelos seus 6 diretores e tem aproximadamente 300 associados. Durante essa entrevista, candidato, gostaríamos de focar em propostas concretas e ouvir suas ideias como essas e outras ações que beneficiem diretamente o nosso comércio. O objetivo aqui é deixar de lado os ataques pessoais e manter o foco nos projetos e soluções para o bem-estar da cidade. É uma oportunidade para apresentar suas propostas e visões, contribuindo de forma positiva para essa entrevista democrática. Os tempos estimados para a entrevista será de 50 minutos, permitindo uma abordagem objetiva e eficaz das questões propostas. Deixo aqui bem claro que a ASEC é uma entidade apartidária, cujo compromisso é exclusivamente com o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Podemos começar? Vamos lá. O nosso primeiro tema é sobre meio ambiente. Quem vai conduzir as perguntas será o nosso diretor para conduzir você. Boa tarde, candidato João. Boa tarde, vice pastor Jefferson. Bem-vindos à Associação Comercial. O primeiro tema é sobre o meio ambiente, certo? Vamos começar então. A primeira questão, tendo em vista o aumento muito grande do lixo eletrônico, resíduos, entulhos de todos os tipos, tal, e já sabendo que o descarte desses objetos, se mal feito, causa um enorme mal ao meio ambiente, certo? Qual seria o seu plano para tratar desses assuntos? Boa tarde a todos. Antes da gente responder, gostaria de agradecer a Associação Comercial por estar ouvindo os candidatos, levando a população, um trabalho muito importante. A população tem que escutar os candidatos, tem que saber qual que é o projeto de cada um para os próximos 4 anos. Afinal, uma gestão ela não reflete somente naquele período, ela é plantada e dura muito tempo, de acordo com o que for feito dentro daquela gestão. Então, ao meio ambiente, descarte de lixo eletrônico. Então, nós temos em Cajuru uma situação que nós temos que resolver. Hoje nós temos ali no Trevo do Caranga, que foi implantado um local para descarte de material orgânico. Porém, ele se tornou um descarte de lixo urbano. Tá? Não por conta de administração. A própria população acostumou-se a levar o lixo lá. E isso nos preocupa. O que tem nesse lixo? O que está constando nesse lixo? Como que vai ser depois a recuperação daquele local? São perguntas que a gente faz. Entendo que nós temos que ter um trabalho seríssimo. É um sonho de todas as administrações, que aqui em Cajuru nós temos que pensar seriamente nisso. Um programa de coleta seletiva. Nós não temos. E para o futuro nós temos o dever de implantar isso. Coleta de lixo eletrônico. Nós temos alguns bancos que são entidades privadas que fazem essa coleta. Porém, é muito pouco. Nós temos que ter essa amplitude. Amplitude de usar, quem sabe, pontos estratégicos na cidade para que essa coleta seja feita e depois da destinação correta. Uma situação que existe em outras cidades, são bons exemplos de recuperação de resíduo, é o do entulho. Um projeto real que acontece em inúmeras cidades, a reutilização do entulho. Não dessa forma que é feita. Pega o entulho e joga na estrada rural. Não é isso. Porque quando ele vai para a estrada rural, ele vai com ponta de pau, com ponta de ferro, sabe-se lá como que vai ser isso depois esparramado e a gente vai estar passando a estrada rural. Existem algumas usinas de reciclagem de entulho. São bons exemplos. E o investimento é barato. Uma implantação de uma usina dessa
ela custa em torno, segundo as pesquisas que a gente fez, de R$250 mil. Só que ela surge um efeito gigantesco no município. Tá? E se você for analisar que depois esse resíduo ele pode ser comercializado, a própria usina se paga. A prefeitura faz o investimento no primeiro momento, mas depois ela pode utilizar ou comercializar esse resíduo. Então, essa implantação ela é totalmente viável. Viável, claro, não é nada de absurdo. É um investimento bem real para todos os municípios, não é para nós, Cajuru, não. Qualquer município, e independente quem for o gestor. É um projeto viável, real. O lixo doméstico é uma situação que ela exige um pouco mais de cautela e uma situação de obediência à lei vigente. Então não é qualquer lugar que pode ser descartado o lixo doméstico. Aqui na nossa região, se eu não me engano, nós temos 2 lixões apenas, 2 aterros sanitários, que são destino dos lixos domésticos da região inteira, Sá de Oliveira e Cravinhos. Esses 2 aterros sanitários são os únicos da nossa região que têm licença da CETESB. Tá? E para adquirir essa licença da CETESB, é uma situação que demanda tempo, estudo, investimento, para depois, no futuro, se for o caso, um aterro sanitário. Mas, ao nosso ver, o aterro sanitário, tanto de Cravinhos quanto de Sá de Oliveira, tem suprido a nossa demanda do lixo doméstico. Tá? É caro? Não é barato a colheita do lixo doméstico em Cajuru. Em torno de 3 milhões por ano nós gastamos com lixo doméstico. Então tem que ter um programa de informação, conscientização, para que nós possamos sanar essa questão desses lixos jogados de qualquer forma. Nós que transitamos muito pela zona rural, nós vimos isso. Tá? Muito lixo em qualquer lugar, jogado de qualquer forma. Mas aí é o trabalho realmente de um programa de marketing, um programa de informação, de conscientização dessa situação. Perfeito. Já aproveitando, você falou das estradas rurais, faz parte também aqui das questões de meio ambiente. A gente já sabe da importância econômica das estradas rurais, onde transitam a matéria-prima, depois o produto acabado dos laticínios, isso com hortaliças, os produtos dos agricultores, dos pecuaristas, é muito necessário o turismo. Qual seria o seu plano da manutenção e melhoria delas? Luiz, então as estradas rurais não só de acordo, ela interfere diretamente na nossa economia, mas também no nosso meio ambiente. Quando nós estávamos falando de coleta de lixo, descarte de lixo corretamente, só complementando, diante de todo esse cenário que nós vimos agora, durante esse mês de agosto e setembro, de queimada, meu Deus, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Eu com 44 anos, nasci e criado em Cajuru, eu nunca tinha visto. Nós temos que ter um programa efetivo, um programa sério e real, de reflorestamento. Cajuru é a maior reserva de Mata Atlântica privada do estado de São Paulo. Não existe outro município no estado de São Paulo que tenha uma área de Mata Atlântica privada como Cajuru. E foi tudo devastado. Falando ainda em meio ambiente, nós temos o dever de criar um programa sério. Não é falácia, nós temos que realmente implantar um programa de reflorestamento, rearborização. Por quê? Porque nós vimos o desastre que ocorreu. Tá? A estrada rural, meu, nós vimos nos últimos 30 anos um gasto demasiado com manutenção de estradas rurais, só que o resultado não é satisfatório. De toda a minha experiência como servidor público, como munícipe, vereador, secretário, eu entendo que a prefeitura em si, ela não tem condições reais de dar manutenção das estradas. Ora o maquinário não é o suficiente, o adequado, ora nós sofremos com outras situações
acessibilidade para ele, tem dificuldade de ir e vir. Então eu não entendi isso. E nós entendemos que outras cidades têm uma melhora na estrada rural. Que jeito? Terceirizar o serviço. A terceirização hoje do serviço de manutenção das estradas rurais, ao meu ver, é a parte da solução. Pra você ter uma ideia, o gasto estimado do ano de 2023 foi elevadíssimo com a manutenção da estrada rural. Porém, o serviço não foi a contento. E aí nós temos uma situação real no nosso município que acontece. As usinas canavieiras que fazem uso das nossas estradas rurais, que elas são as principais interessadas, elas terceirizam a manutenção. Elas terceirizam a frota. Usina não tem frota própria mais. Tudo terceirizado. Por que não a prefeitura terceirizar? Terceiriza a limpeza do córrego, terceiriza o ônibus escolar, ele terceiriza a varreção da rua. Por que não terceirizar a manutenção da estrada rural? Esse é o nosso governo, o nosso plano de governo que está aqui, que eu entreguei para vocês aqui, está bem expresso. Zona rural. Não vejo outra forma. Terceirização da manutenção. Você vai gastar menos, você vai ter o serviço a contento e vai privilegiar o agricultor, que é o maior interessado disso. Ele precisa escoar a produção. Candidato, licença só um minutinho. No começo eu expliquei para o senhor. A gente tem até 10 minutos para responder as questões que cada um de nós vamos fazer, tá bom? Ah, beleza. E por causa do tempo, e qualquer coisa que possa interromper para a gente passar para a próxima pergunta, e no final o senhor tem ainda 3 minutos para poder dar o seu depoimento e fazer o seu fechamento. Entende? Obrigado. Bom, como a gente já tinha até tocado no assunto das queimadas, tá? É um problema que vem aí, dando uma repercussão enorme, passando por um problema muito grande com isso. Qual seria o seu plano para prevenir, combater e amenizar esse tipo de problema? Talvez, desculpe, candidato. Esse primeiro tema nosso gestor dos 10 minutos, tá bom? O senhor pode responder essa pergunta no final? Posso, claro. Sem problema? Obrigado, Luiz. Candidato, o nosso segundo tema é sobre economia local, apoio ao comércio, indústria e prestação de serviço. Quem vai conduzir essas perguntas será o nosso diretor, o Gerson. Boa tarde, João. Vamos falar de economia local. Um assunto muito importante, né? Que gera a economia do Estado. Bom, melhorar a economia do município, fortalecendo o comércio, indústria e serviços, representa gerar mais empregos e melhores salários aos trabalhadores. Assim, maior fica a arrecadação para o município em impostos. Isso tem efeito positivo para a população, que vê esses impostos reverterem em melhorias dos serviços públicos. Por outro lado, sabemos que empresários estão recebendo convites para transferir suas empresas para cidades vizinhas, o que aumentaria o desemprego e diminuiria a arrecadação. Qual a sua proposta na manutenção e geração de emprego no nosso município? Vamos lá. Então, o nosso sonho, a gente escuta isso muito na rua. Tem que trazer empresa para Cajuru, trazer outras empresas para Cajuru, trazer outras empresas. Eu tenho a seguinte opinião: antes da gente olhar na casa do vizinho, a gente tem que olhar na nossa casa. E nós temos hoje no quintal da nossa casa algumas empresas que são grandes geradoras de emprego que não têm sede própria. Pagam aluguel de suas instalações, e posso citar nomes aqui: o Sérgio lá do Pão de Alho, a Albion, o Silvio da Usineps. São todos empreendedores que têm grande carga de empregos e que estão buscando espaço. Recebem convites todo dia para entrar. Então, antes da gente pensar em trazer empresa de fora, eu entendo que nós temos que olhar para isso. Criar uma política séria de, incentivo ao empreendedor. Existe um local que nós entendemos que pode ser um futuro distrito industrial. No Anel Viário, nós temos ali uma área de demanda muito grande. Tem uma subestação de energia elétrica em cima do lado do cemitério, a subestação de tratamento de esgoto lá de baixo e o anel viário que serve para todos os locais do Brasil. A nossa proposta, criação de um distrito industrial
E valorização das empresas locais no primeiro momento, para não deixá-las embora. Oferecer para elas a cessão de espaço, isenção de impostos. É competência do município isso. Fazer uma concessão de impostos, de isenção de impostos durante o período. Num primeiro momento você deixa de arrecadar, mas ela vai gerar fôlego para o empreendedor, vai gerar fôlego para gerar mais emprego. O empregado tendo dinheiro para consumir no comércio, ele vai gerar lá no final da linha a arrecadação para o município. Então nós entendemos isso. Antes da gente falar em trazer mais empresas, nós temos que pensar nas empresas aqui. Tá? Quanto ao comércio, tem uma pergunta sobre fortalecer o comércio local, isso? Isso. Mas posso passar? Pode. Temos em Cajuru o Banco do Povo, Programa de Microcrédito do Governo Estadual. É um tipo de financiamento com juros baixos e excelentes condições de pagamento para pequenos empreendedores, com valor de 200 a 21 mil reais. É um recurso usado para capital de giro e aquisições de mercadorias ou equipamentos. Segundo o SEBRAE, 50% das empresas fecham em 5 anos após a cobertura. Um dos motivos é a falta de capital de giro. Hoje, o Banco do Povo está instalado na antiga Câmara Municipal. Porém, poucos empresários e microempreendedores conhecem o programa, que serviria para a abertura ou manutenção de uma empresa ou uma MEI. O que a gente quer saber, qual seria a sua proposta para a divulgação e melhorar o atendimento do Banco do Povo? Olha, gente, nós que somos empresários do ramo comercial, cada um na sua esfera, então a gente, quando cai na área comercial e administra empresa, nós temos noções de marketing. A primeira lei do marketing, quem não é visto não é lembrado. Ou seja, se não tiver uma ação de marketing ferrenha, que consiga chegar ao empreendedor, dificilmente ele vai ter acesso ao serviço. Então nós temos no nosso plano de governo que nós vamos investir em marketing. Tem que investir. Não só por conta da ação do Banco do Povo, é uma ferramenta que provavelmente todos nós que estamos aqui nessa mesa já fizemos utilização dela. Então nós temos que, primeiro, propagar. Existe em Cajuru o Banco do Povo, onde ele está, qual serviço que ele oferece. Após isso, capacitar servidor. Eu sou servidor público há 20 anos. Entendo que a defasagem de capacitação do servidor é gigantesca. Nós sabemos disso, nós já precisamos de quantas repartições públicas. E quantos servidores estavam aptos a resolver o que a gente estava precisando. Então, e a demanda do Banco do Povo, nós sabemos que é grande. Precisamos realmente investir em marketing, investir em capacitação. Talvez o tão sonhado poupa-tempo, nós temos esse sonho de instalar um poupa-tempo em Cajuru, concentrar os serviços num lugar só, tanto do SEBRAE, do Banco do Povo, ou até mesmo de documentações específicas do dia a dia nosso. Talvez isso possa acontecer, mas se não tiver a capacitação do servidor, ele não funciona. Imaginamos eu chegar lá na tua loja e for lá comprar alguma coisa e a pessoa que está me atendendo não conseguir me vender. O Banco do Povo também é isso. Se eu chegar lá, o servidor não souber me informar como que eu tenho que fazer para adquirir o crédito, não vai resolver nada. Não adianta mais ter uma sede bonita, fazer o marketing que a gente tem que fazer, trazer o empresário para captar o recurso, se o servidor chegar na hora, gaguejar e não resolver o problema. Então a nossa proposta é essa. Marketing, capacitação. Para aí sim a gente está podendo atender. A gente acha o Banco do Povo, ele é muito importante porque, além de gerar um novo empreendedor, porque o cara está desempregado, se ele souber que o Banco do Povo oferece crédito para ele abrir uma pequena empresa, um microempreendedor individual, um cabeleireiro, alguma coisa, ou seja, resolve o problema de muita gente na cidade, né? Com certeza. Correto. Vamos para a próxima pergunta. A Associação Comercial trouxe há alguns anos o programa de estágio, que ajuda os jovens a ingressar no mercado de trabalho, através da lei de estágio. Recentemente, criamos o projeto Prepare em Caminho, que tem como objetivo preparar os jovens para o mercado de trabalho, através de treinamentos e visitas técnicas. Através deste projeto,
Esse projeto, criado por nossa associação, está sendo expandido por todas as associações da região pelo excelente resultado apresentado. A ASEC já teve parceria com a Prefeitura através do PROE, um programa antigo que tínhamos, onde chegamos a empregar vários jovens na Prefeitura. Com o passar dos anos, a Prefeitura substituiu o nosso projeto por uma empresa de fora do município. Hoje, o nosso programa é o Instituto Talento. Ele é um produto da nossa federação, onde hoje temos 60 jovens a partir de 16 anos trabalhando nas empresas de nossa cidade. Tiramos da rua, né? E dando o seu primeiro emprego. O que você acha do programa de estágio que insere o jovem no mercado de trabalho? Vamos lá. Então, como eu disse, eu sou servidor público e também comerciante. No serviço público, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com vários estagiários em algum momento das administrações que foram ingressos naquele período por conta desse programa da associação comercial. E a gente percebe o seguinte: o estagiário, por si só, todo jovem, né, ele está com vontade de aprender, ele está com vontade, ele quer mostrar que ele também pode estar ali no nosso lugar um dia. Então, o programa estagiário é importantíssimo, tá? E nós, como comerciantes também, a gente enxerga que o programa de estágio, ele supre para nós, de repente, uma demanda de mão de obra que a gente não está tendo, e querendo ou não, é uma mão de obra com um valor mais acessível. E a gente descobre talentos. Com certeza. Né? E falando assim, uma outra parte da pergunta aqui da exposição, nós que somos cajulenses, que eu sou comerciante como vocês, nós somos cajulenses, nascidos aqui, nós temos que valorizar o produto nosso. Seria no nosso governo inadmissível a gente ter parceria com uma empresa de fora e não valorizar o produto que nós temos aqui no município. Não só nessa parte de estagiário, mas em todo, de uma forma. Opa, a prefeitura ela consome anualmente 80 milhões de reais. Eu sei que é difícil por conta das licitações, mas existem gatilhos dentro do processo licitatório que a gente pode tentar privilegiar o fornecedor local, para que ele possa receber da prefeitura, ele possa prestar o serviço da prefeitura, para que nós possamos realmente valorizar o nosso produto. E dentro do programa de estágio seria isso. Nós não teríamos outra opção, a não ser utilizar o programa da Associação Comercial. Obrigado. O terceiro tema, nós vamos falar sobre empreendedorismo. Cursos de capacitação. Quem vai conduzir essa pergunta? Diretor? Achamos. Boa tarde, João. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Hoje, a associação oferece vários cursos nas áreas administrativas, marketing, vendas, também alguns profissionalizantes, como manicure, estética. Só que por falta de estrutura, não conseguimos oferecer alguns cursos importantes. Podemos observar que houve um crescimento de empresas no nosso município, mas não houve nesse mesmo período políticas de formação de profissionais na mesma proporção. E quando falamos em formação, logo vem na nossa cabeça cursos voltados para a área administrativa e tecnologias. Só que nossa cidade tem um grande número de empresas que sofrem por falta de vários profissionais, como, por exemplo, soldadores, padeiros, confeiteiros, cozinheiros, açougueiros, a população em geral por falta de profissionais autônomos, como encanadores, eletricistas, entre os outros. Senhor Vigilante, sendo eleito, quais são suas propostas para oferecer à nossa população a formação de profissionais nessa área? Então vamos lá. Ao longo dos anos, nós vimos alguma tentativa de colocar ensino técnico em Cajuru. Em alguns momentos isso surtiu efeito, em alguns momentos isso não ocorreu da forma que a gente esperava. E realmente a falta de profissional capacitado no mercado é grande. Hoje nós vimos uma demanda muito grande de jovens que saem de Cajuru para estudar em outras cidades. E aí me vem à cabeça o seguinte:
por que não a gente não criar um centro de estudo que seja técnico, profissional, universitário em Cajuru? O investimento caro para fazer isso seria o local. O local nós já temos. Nós temos 10 escolas no município que no período tarde e noite não funcionam. Ficam paradas. Tá? Então a estrutura, ao nosso ver, ela está pronta. Não é nada que vai falar assim, opa, vai ter que gastar um caminhão de dinheiro. Não. As escolas estão prontas. Nós precisamos realmente investir em trazer estudo, FATEC, ETEC, centro universitário, e com proposta de investimento nesse setor, que não é nada de absurdo. O que nós temos que fazer? Adequar o espaço, pagar o profissional, fazer um contrato com uma empresa. Isso, ao meu ver, no nosso governo, está muito fácil de acontecer. E aí, depois de criada essa situação, divulgar, marketing. Hoje nós temos uma empresa em Cajuru, que é uma maior empresa de tecnologia do estado de São Paulo, talvez. Ela vai no terceiro colegial e oferece o treinamento na empresa dela, com o jovem adolescente, ainda no colegial. Para depois que ela sair desse centro do colegial e com esse estudo técnico feito, ela estuda. E por que não nós também fazermos isso? Pegar o adolescente que está no colegial, o que estuda de manhã faz o curso à tarde, o que estuda à tarde faz o curso à noite. Mas nós temos que isso. Nosso governo, vamos implantar. As escolas estão prontas. Falta pouquíssimo, adequação do espaço, contratação de profissional. E tenho certeza que na hora que a prefeitura criar um projeto desse, todas as empresas cajuruenses terão vontade de nos apoiar, de ajudar de alguma forma. Candidato, a pergunta do Pache é referente a esses cursos profissionalizados, eu entendi da seguinte forma: seria padeiro, açougueiro, confeiteiro, cozinheiro, né? E a gente tem estrutura para atender esses cursos que foi citado por ele? A prefeitura tem a padaria municipal, que faz o produto para todas as escolas municipais. É uma padaria industrial. Falta alguma manutenção, falta um pequeno investimento, entendo eu que sim, mas a estrutura está quase pronta. Açougueiro. Qual que é a estrutura para para você ensinar um açougue? Ensinar uma pessoa a fazer açougue, a ser um açougueiro. Nossa proposta, uma das nossas propostas dentro da educação seria criar uma cozinha piloto. Nós estamos vendo dentro da educação uma disparidade muito grande. Uma escola tem uma merenda assim num dia e a outra escola no mesmo dia tem uma outra merenda escolar. Então a nossa proposta é criar uma cozinha piloto. Criou a cozinha piloto, você vai ter uma bancada de açougue. E aí você pode, a estrutura não está difícil, a estrutura está quase pronta. É a adequação. E profissional. Para quê? Para que possa ensinar, para que possa capacitar. Então há essa possibilidade de ter esses cursos profissionalizantes dentro da prefeitura encaixando. Possibilidade real. A associação comercial tem diversos cursos, mas às vezes a gente se limita por conta de espaço. Sim. Alguns cursos são possíveis fazer aqui, centenas de pessoas fazem, mas alguns entram nessa limitação. André, olha aqui para nós ver, já que o assunto tornou essa questão de estrutura. Se eu for contabilizar aqui, hoje a Prefeitura Municipal de Cajuru deve ter pelo menos uns 12 imóveis abandonados, sem utilização. Esses espaços têm que ser recuperados e podem ser criados para isso. A estrutura física ela está pronta, é reforma e adequação. A cozinha piloto em todas as cidades do Brasil hoje tem cozinha piloto. Em Cajuru ainda não tem. A nossa proposta é criar uma cozinha piloto, uma cozinha industrial, grande, que vai atender a demanda de todas as escolas. Dali a merenda escolar vai sair padronizada. Se hoje nós vamos comer arroz, feijão, carne, batata e verdura, todas as escolas vão ter a mesma merenda escolar. E aí vai ter espaço, vai ter estrutura. Para o padeiro aprender, para o jovem adolescente aprender a fazer o pão, aprender a ser açougueiro, aprender a ser cozinheiro, aprender a ser camareira. Os meninos dos hotéis estão sofrendo com mão de obra.
Então, essa é a nossa proposta. A estrutura não está difícil, ela já existe. Falta um pouquinho de investimento para adequação. É uma proposta real que pode acontecer. Ô João, nós sabemos que essa estrutura não é simplesmente abrir as portas e falar que aqui está uma cozinha de outra customizada, que está onde você abrir a nossa padaria, está explanando. Que vai entrar a questão de vigilância, de saúde, segurança do trabalho, tem muita coisa envolvida lá. E, gente, eu gostaria que você comprometesse com a gente, mesmo sabendo da sua dificuldade, que a gente vai ter que fazer as adaptações, de fazer uma parceria com a gente para a gente poder trabalhar junto e oferecer esses profissionais, então a gente vai, né, refletir lá na frente em bons serviços, produtos melhores no nosso comércio e levar a nossa cidade mais ainda. Pacheco, nós somos comerciantes, eu, você, todos nós. Hoje nós seguimos todas as leis. Vigilância sanitária, tenho certeza que a vigilância sanitária faz visita constante lá no seu mercado, São João, como faz no meu restaurante. A vigilância do trabalho, segurança do trabalho, também exige da gente um aparato gigantesco. E nós, na prefeitura, no nosso governo, nós não seríamos irresponsáveis de agir de acordo com o próprio nosso comércio. Se o nosso comércio adequa a todas as situações, como que na prefeitura nós não adequamos? Quando a gente fala de criar uma cozinha piloto, ela tem que ser adequada a todas as normas vigentes. E nesse momento da gente fazer uma parceria, por exemplo, o pessoal que vai trabalhar lá, então eu vou levar o Gerson para aprender confeiteiro. A gente vai ter um processo, né? Porque ele vai ter que fazer exames, essas coisas, porque vai usar um espaço, então tem todos esses problemas por trás, não é só abrir a porta. Então esse que a gente tem que trabalhar junto nessa adequação, né? Da saúde de quem vai fazer e adequar o espaço, que eu tenho certeza que vai ser adequado, porque já vai ser um negócio da prefeitura, o dia a dia da prefeitura, que sofre as mesmas exigências que a gente. Sim, claro, com saúde certeza. em jogo. Então as questões de segurança do trabalho, servir equipamentos, as coisas que a gente vai ter que trabalhar junto. Com certeza. E é isso que a gente gostaria que a gente saísse com um negócio mais firme, assim, para a gente trabalhar, porque vai ser alguns empecilhos, mas que a gente vai ter que vencer. Pacheco, a prefeitura ela tem toda a autonomia para gerenciar da forma que ela entender que é melhor. Então, primeiro, eu sempre disse isso, eu sou cajuruense, comerciante, e nós sentimos na pele o dia a dia nosso. Mas nós temos que valorizar o nosso produto. Nós temos que criar formas de utilizar o nosso produto, e não trazer de fora. Certo? Leis vigentes existem tanto para nós, como privado, mas também existe para o público, é a mesma lei. E a fiscalização é a mesma. Pior para o público ainda, que no poder público a fiscalização ela leva a penalizações severas da lei. Então, quando nós pensamos, quando nós falamos em criar um projeto dessa situação, tenha a certeza, primeiro, vamos utilizar produto interno, vamos utilizar agente Cajuru e vamos seguir a lei. Combinado. Nosso tempo esgotou. Senhor candidato, nosso quarto tema é sobre o turismo. E quem vai conduzir esse tema será o doutor João Fernandes. Boa tarde, João. Boa tarde, professor Jefferson. Qual é o seu plano de governo para o turismo? Bom, vamos lá. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Esporte, Cultura e Turismo. De estar à frente de uma secretaria de Esporte, Cultura e Turismo. Naquele momento, nós tentamos implantar realmente um programa real de turismo. Mas nós esbarramos numa seguinte situação. O orçamento da pasta de turismo naquele momento era de R$10 mil por ano. Como que você vai fazer o trabalho de turismo com R$10 mil por ano? E eu entendo o turismo como uma veia econômica séria, que ela traz dinheiro externo para o nosso município. Haja visto o Tambaú aqui, que é o turismo religioso. Cara, todo domingo tem lá 10 mil pessoas que pegam o dinheiro daqui e vai lá e gastam no comércio local. Nós temos um plano de governo para turismo? Temos. Ele passa pelo marketing. Por que eu iria Cajuru? E nós não estamos falando, cara, de sair lá do Amazonas, lá do Nordeste para vir em Cajuru, não.
Nós temos uma micro-região aqui na região de Ribeirão Preto, que ela tem 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Se nós conseguirmos colocar Cajuru na mídia, produto pronto nós temos. Nós temos as cachoeiras que tem estrutura para estar acomodando o turista, temos hotéis, temos passeios que podem ser criados. Como eu disse, a nossa reserva que foi devastada, mas a nossa reserva ecológica é gigantesca. Nós temos um relevo natural, geologia natural. Nós temos um produto interno bom para oferecer. Mas se ninguém saber que a gente tem esse produto, como que vai vir aqui? Então nós temos o dever. Quem não é visto não é lembrado. Nós vamos propagar, Cajuru. Que seja na mídia eletrônica, que seja na internet, que seja na rede social, na televisão. Quantos anos faz que nós não vemos uma propaganda no jornal da EPTV sobre Cajuru? Não estou falando propaganda política, não. Estou falando uma propaganda sobre a cidade, sobre o nosso turismo. Venha para Cajuru, venha conhecer Cajuru. Acho que nós nunca tivemos. A nossa proposta é essa. Turismo traz economia, traz dinheiro para o município. Se ele traz dinheiro, ele traz geração de renda, traz emprego. O nosso programa de turismo, primeiro, investir em marketing, criar uma identidade, trazer, colocar Cajuru na mídia, para que a nossa micro-região de 3 milhões de pessoas possa estar olhando para Cajuru e pensar assim, eu moro em Ribeirão, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou lá em Cajuru. Eu vou lá. Senhor candidato, seria interessante então trazer o MIT para Cajuru. Cajuru não tem o MIT. MIT, Município de Interesse Turístico. O MIT, na minha gestão, na secretaria, nós tentamos implantar. E eu sei que essa gestão também trabalhou para implantar. Porém, o MIT não é muito simples de acontecer. Para acontecer o MIT, primeiro, o município tem que fazer investimento. E que tipo de investimento? Marketing, produto pronto, emplacamento na cidade, ruas pavimentadas, limpas, sinalizadas, centro de atendimento ao turista. Então tudo isso são situações que tem que acontecer para você pleitear o MIT. Tem que ter o investimento primeiro. O município investir. Depois que ele investiu, criou o projeto, encaminhou para o governo do estado, tem que ter apadrinhamento. Tem que ter um deputado que apresenta na Secretaria de Turismo e briga para nós ter um MIT. Não que o papel do deputado vai ser... É um trabalho político. É um trabalho Tem político. que ter alguém com interesse político Exatamente. e movimentar. Mas ele tem que ter investimento. Sem investimento, nós nunca vamos ter MIT. O MIT, simplesmente, o governo do estado vai destinar, o governo do estado e o governo federal, vai destinar dinheiro para ser utilizado no turismo. Mas primeiro, temos que fazer a lição de casa. Você citou uma coisa aí que eu acho assim, que Cajuru tem uma dificuldade enorme, e é uma coisa que a cidade precisa discutir muito, que é sobre a identidade de Cajuru. A Cajuru tem muitas virtudes e a gente fica até difícil de elencar uma que a gente possa trabalhar. Eu estava olhando esses dias no site do Sebrae, existe lá um produto do Sebrae que eles fazem um trabalho assim, para descobrir a iconografia de Cajuru, o que representa Cajuru. Eu acho que isso é uma coisa que a cidade precisa em algum momento discutir muito sobre isso. Isso acho que Santo Antônio da Alegria já deve ter feito, o Altinópolis já fez. E quando a gente pensa em Altinópolis, você pensa em Gruta e por aí vai, né? E Cajuru tem tanta coisa que pode ser trabalhada e a gente não consegue elencar algo assim, Cajuru é isso. Eu achei é uma missão do prefeito encontrar qual que é a vocação de Cajuru. O que nos identifica? É cachoeira, é mata, é produção de verdura, produção de queijo, laticínio, são tantas virtudes que nós temos e eu acho que fica até difícil, mas é algo que a gente precisa trabalhar isso, né? Nós temos, então, ao meu ver, nós temos inúmeras identidades, como você disse. Mas nós temos alguns expoentes. Nós somos uma cidade de cultura caipira, se é que eu posso dizer assim. Nós somos do interior, nós temos essa vertente que é do homem do campo, essa culinária do campo, dessa tradição campeira, as cavalgadas, as festas, enfim. Nós temos a identidade ecológica, o mountain bike faz parte grande do nosso município, pode ser utilizado como turismo,
turismo, o trekking, os esportes radicais, tá? E os eventos. Eu estou vendo aqui sobre a Expogal, antes que termine o nosso tempo. A Expogal, ela é um programa turístico, por si só. Graças a Deus conseguiu reativar a Expogal, ficamos muito contentes por isso. Nós temos que ser justos, falar, mérito, conseguiu trazer a Expogal. Ela pode ser melhorada? Deve ser melhorada. Existe ainda uma demanda, o espaço não conseguiu inteiro, o sindicato não devolveu a parte inteira para o município tem que trabalhar para isso. Porque aquilo lá é do município. Está em posse do sindicato? Está. Mas o município tem que entender do sindicato que aquilo lá é do município. O evento tem que acontecer? Claro que vai acontecer. No nosso governo ele vai acontecer. Se a gente puder melhorar, aumentar o evento mais 4 dias, ótimo, a gente entender junto com o comerciante local que isso é viável, beleza. Se entender que não é viável, não é viável. E outra situação que tem acontecido lá dentro do Expogal, em vez de vender a praça de alimentação para uma pessoa de fora, que traz esse tanto de gente de fora, que pega nossos 2 milhões de reais, eu tenho certeza que cada um de nós teve lá, gastou 100 reais lá. Pegaram o dinheiro e levaram embora. E aí faltou no nosso comércio aqui. Nós temos que privilegiar o comerciante local. Amanhã ou depois nós vamos ter Expogal? Claro que vamos. Quem que vai estar lá vendendo? Vai ser o comerciante cajubense. Esse negócio de vender praça de alimentação, esquece disso. A prefeitura não precisa disso. Já que ela está fazendo um evento gratuito para toda a população, sem arrecadação de dinheiro em portaria, sem nada, para quem vai vender praça de alimentação? Comércio local tinha que estar lá. A pessoa que vende pastel aqui na esquina, a lanchonete dali, o que vende o presente ali. Para quê? Ele ganhou um dinheirinho lá, que querendo ou não, o volume de gente é muito grande, ele faturou, com certeza faturou. Amanhã ou depois, opa, eu ganhei 5 mil reais lá no Expogal. Ele vai lá na loja do André pagar uma continha que ele estava devendo lá, ele vai lá na loja do Douglas arrumar o carro dele, ele vai lá no mercado do Sr. João e do Pacheco comprar uma picanha para fazer no final de semana, vai lá comprar uma ração para cachorro, vai lá comprar de pirona que está faltando. Então, nós temos esse pensamento, nosso governo, nosso projeto. Vai ter Expogal como interesse turístico? Vai ter. Só que nós vamos privilegiar o comerciante local. Esse negócio de vender praça de alimentação conosco, não. Quem vai estar lá, pode ter certeza. São todos comerciantes cajubenses. João, uma outra pergunta. Essa parceria que já existe com a SEC vai continuar. Com certeza. E isso sempre fica lá numa ajuda financeira da prefeitura. Por exemplo, carro de som, e nós sempre já fizemos uma praça, nós ajudamos com a prefeitura para divulgar o Natal, e eu não nosso, fazer um Natal mais amplo, assim, de divulgação. E isso não é possível, porque quando só depende de nós, fica um pouco tarde. Entendeu? Então isso aí vai precisar de uma coisa da prefeitura, se isso seria possível. Sr. João, então, dentro do poder público municipal, existem inúmeras ferramentas de aporte à população, não só à associação comercial. Quando nós estamos falando de poder público, ele é para o público, a prestação de serviço é para o público. Nós entendemos que as ações da associação comercial, elas fazem parte do nosso dia a dia, que é para privilegiar o nosso público. Então, Sr. João, tenha certeza que eu, como comerciante, como cidadão, quando eu falo que eu sou bairrista, é que eu sou bairrista mesmo, não sei viver outra vida que não seja Cajuru. Não sabemos viver de outra forma. Então, o que nós pensamos? Nós temos que investir em Cajuru. Ação benéfica, vai privilegiar o comércio, vai gerar emprego, vai ser bom para o município. Claro que a prefeitura tem o dever de incentivar e investir. E aquele espaço da Expogal lá no nosso tempo, lá que você teve lá, você viu? Sim, sim. A vaga do empresário, você vai ter na Expogal, você vai manter aquilo lá, Olha, Sr. João, sem respeito. com todo respeito, daquela forma no nosso governo não vai acontecer. Exprimido, o comerciante cajubense dentro daquele barracão, tenho uma certeza, daquela forma não. Nós temos inúmeros espaços dentro da Expogal, que é um espaço gigante, que eu entendo que nós temos que ter a casa do empresário,
Tem, mas de uma forma legal. Um espaço adequado, um espaço que possa realmente ter exposição do empresário, que possa ter conforto para quem foi ali. Eu queria ver o produto do Aloysio, mas eu não conseguia, porque o trânsito, o fluxo de gente estava tão espremido, tão grande, que eu não consegui ver o produto do Aloysio. Então eu entendo, vai ter, no nosso governo tenho a certeza, comércio local, empresariado local vai estar exposto, mas de forma adequada, de forma melhor, de forma espaçada e não só para 20 pessoas, para 20 empresários, para quantos quiserem. Tem que usar, nesse tema se esgotou. Passamos agora para a quinta e última pergunta. Tá? O tema que vamos falar agora é sobre segurança. E eu, Douglas, como presidente da Associação Comercial, vamos conduzir essa pergunta. Candidato, nós sabemos que o 190, não só aqui no Caju, mas em toda a região, ele deixa muito a desejar. Algumas obras ele funciona, outras obras não. Né? E o 190 que não funciona direito, essas pessoas que têm uma grande dificuldade para realizar ligações de emergências, o que você propõe para modernizar e integrar melhor a comunicação entre a população e os órgãos de segurança pública? Mesmo sabendo que não é uma responsabilidade da Prefeitura, isso é uma responsabilidade do Estado. Mas o senhor, sendo uma autoridade, em que você pode ajudar para restabelecer esse serviço tão fundamental para a população e os comerciantes? Então vamos lá, todos. Quando a gente fala de segurança, nós não estamos falando apenas da Polícia Militar. Porque quando aconteceu alguma coisa, 190, Polícia Militar, nós temos que mudar esse conceito. Nós temos algumas ferramentas de segurança pública no nosso município. Uma é a Guarda Municipal. A nossa proposta governamental é integrar a Guarda Municipal com a Polícia Militar. Eu sei que de repente isso no papel não é possível, mas a Guarda Municipal ela tem um papel importante. Ela está mais próxima da gente. Eu não consegui falar no 190, mas no 199 eu consigo falar. E aí a Guarda Municipal ela tem que ter o servidor capacitado, orientado e com ferramenta para fazer esse contato. Guarda Municipal, não estou conseguindo falar do 190, qual que é a chave? Ela tem que estar com o telefone do policial que está de plantão, com o telefone do sargento que está vigente aqui no município. Fulano, você está no plantão? Estou com ocorrência aqui assim, assado. Não consegui falar do 190, mas de repente essa ligação nossa interna ela é mais rápida. Então, nós temos que ter isso, inevitável. Tá? No nosso governo, nós vamos investir em tecnologia a favor, a serviço da segurança. A maior empresa de tecnologia do estado de São Paulo está aqui em Cajuru, que é Alcance. Nós tivemos lá no lançamento do produto deles, de vigilância, a Alvision. Por que não usar Alcance? Alcance, vem cá, vamos nos ajudar, vamos contratar teu serviço, vamos instalar monitoramento, vamos capacitar um centro de monitoramento cajuruense. Não adianta nada ter a câmera e não ter o monitoramento. Não adianta nada ficar rodando na rua de carro se ele não está enxergando o que está acontecendo. Então, de repente, gente, o servidor da Guarda Municipal, montamos um centro de monitoramento, capacitou o servidor público, ele está lá monitorando todas as câmeras de câmera. Ou até mesmo contratar uma empresa terceirizada para fazer esse serviço. E com contato. Opa, aconteceu alguma coisa, não consegui falar com a Polícia Militar, ele mesmo avisa a polícia. Tem essa. Tem que ter. E hoje as ferramentas estão aqui. Ó. Como é que você não usa? Tem que usar. Verdade. Verdade. Nossa segunda questão, consegue. O candidato se compromete a apoiar o Consegue no combate à criminalidade na proporção da segurança pública. Tem aqui uma pesquisa com o presidente do Consegue que nos relatou a dificuldade que o Consegue enfrenta há muitos anos, como a falta de uma sala com mesa e cadeiras para reuniões e também para receber alguma autoridade. Pois essas reuniões são feitas em lugares onde os próprios integrantes da diretoria cedem esse espaço. Um computador para formular relatórios e atas,
internet, um carro que seria assim, disponível se acaso precisar ir até um deslocamento para São Paulo ou outro lugar, numa reunião, num evento, com combustível para a locomoção e adquirir algum recurso. Pois tudo é feito com recursos próprios. Graças a Deus tem um grande aliado voluntário que presta auxílio cedendo computador, funcionário e internet para envio de documentos aos órgãos públicos e áreas. Na gestão do senhor se compromete em ajudar o Conseg, em apoiar o Conseg nessa caminhada? Douglas, nós dois fazemos parte do Conseg faz 15 anos. E ao longo desses 15 anos nós realmente não tivemos uma vírgula sequer de auxílio, investimento ou até mesmo apoio do poder público. O poder público sempre enxergou o Conseg, eu entendo isso como um órgão que atrapalha o poder público, mas não, isso não é isso. O Conseg é um órgão que auxilia na segurança do município. É o Conselho de Segurança Municipal, ele é a voz da população junto às autoridades. E nós, ao longo do tempo, nós vimos isso. Quando a gente vai fazer uma reunião, e nós tivemos uma reunião esse ano, vocês lembram? Vocês estiveram conosco lá no restaurante, que nós estivemos junto com os majores da Polícia Militar da nossa região aqui, nós não tínhamos um local para fazer, tivemos que fazer um local particular. Então, no nosso governo, eu como participante ativo do Conseg, que faço parte, que entendo as dores do Conseg, nós vamos ter o Conseg como braço nosso de segurança, como ferramenta. Nós vamos investir no Conseg, tenho a certeza disso. E o Conseg tem muita força junto às autoridades. Aquela última reunião que nós fizemos, que estava 2 majores aí, o capitão Daltoso, e tinha 30 viaturas aí, um corpo muito grande da Polícia Militar, que todo mundo que passou na rodovia, na hora que olhou no estacionamento do restaurante, viu lá o tanto de polícia e falou: o que será que está acontecendo? O Conseg tem esse contato. O Conseg consegue falar com as grandes autoridades. E se tivemos aquela reunião naquele momento e nós cobramos veementemente a Polícia Militar, foi através do Conseg. Tenho a certeza que no nosso governo o Conseg vai ser atuante, vai ter investimento e vai ser parceiro da administração. Candidato, você falou das câmeras e sabendo que está sendo implantadas as câmeras de monitoramento, até foi um pedido nosso para mudar as reuniões, né, com a população. Quais são os seus projetos para o futuro em relação à segurança da cidade? Hoje, algumas câmeras já estão sendo instaladas em nossa cidade e uma empresa privada ganhou licitação para fazer o monitoramento. O senhor pretende dar sequência nesse projeto, com instalação de mais câmeras? O senhor acabou de falar, colocar a guarda-guarda, monitorar essas câmeras. Quem mais pretende nesse? Então vamos lá. Eu entendo que não adianta ter a câmera. Não adianta ter a câmera se você não tiver monitoramento. E para ter monitoramento, hoje nós temos inúmeros softwares de monitoramento de inteligência artificial, que ela identifica a placa, se a pessoa está entrando em algum lugar com uma arma branca na mão, se a pessoa tem ficha criminal. É a tecnologia a serviço da população. Um deles já detecta, né? Inúmeras cidades têm isso. Inúmeras cidades investiram pesado em tecnologia. E nós temos esse compromisso. Não adianta ter a câmera se você não tiver uma central de monitoramento, com tecnologia, com gente capacitada para estar monitorando isso. Tá? Então, no nosso governo, tenho certeza, nós vamos investir pesado em tecnologia a serviço da segurança. Nós cidadão, nós temos que sair da nossa casa para trabalhar e ter a certeza que na hora que a gente voltar, tem alguém olhando por ela. O comerciante, ele tem que sair embora do comércio dele 6 horas da tarde e saber que à noite ele não vai correr risco de alguém estar invadindo lá e ninguém vê. Essa é a nossa proposta. Candidato, o outro tema que aborda a população, que a gente vê muito na rua, é o trânsito desorganizado. A gente vê ruas, mão dupla, a gente vê esquina que separa, não para e na outra ela segue. Então isso gera uma bagunça muito grande. Quais são as suas propostas concretas para melhorar a segurança do trânsito e reduzir o número de acidentes dentro da cidade? Lucas, nós então percebemos que a cidade cresceu. Cajuru cresceu. Não só em número de habitantes,
mas geograficamente falando, ela cresceu. E ela cresceu também no número de veículos. Hoje nós vemos aí no centro da cidade, em determinado momento, você não consegue estacionar. 50% em 10 anos. Estatística. E aí, nós entendemos que falta realmente uma padronização do trânsito. Vou citar um caso de uma rua, que é a Rua Tristão José de Carvalho. Cara, é impossível você pensar que é o seguinte, até no Planeta Cores ela é uma mão, ela tem 2 quarteirão que é mão dupla, e depois ela continua numa outra mão. Então nós chegamos à conclusão que o próximo gestor, independente de quem ele for, ele tem que pensar na padronização do trânsito. Um programa sério e um programa que exige coragem para implantar. Porque a população, num primeiro momento de mudança, ela chia. Ah, mas eu estava acostumado a passar aqui desse jeito. Mas agora não pode mais. Tem que ter coragem para implantar um projeto desse, André. Entendeu que a necessidade mudou, né? É um desafio. E aí, hoje, é quase que obrigatório. A Rua Major Palma, no final da tarde, todos nós sabemos disso, na hora que sai o pessoal da indústria aí, o fluxo grande de veículos nesse sentido. E aí, na hora que você está subindo, o sol parece que bate bem na... Ele faz questão, o sol, de bater na cara da gente e já a gente certo. E aí está vindo um carro na outra mão. Gente, é uma situação que pode acontecer um acidente gravíssimo. Então nós temos a obrigação de padronizar isso. Mas não só padronizar. Para padronizar, tem que ter investimento em sinalização. Coisa que nós não vemos muito hoje. Sinalização terrestre, sinalização de placas e um programa de comunicação com o motorista. A mudança não é do dia para a noite. Ela tem que ir sendo avisada, falada, mostrada como que vai ser, que jeito que ela vai ser implantada, quando ela vai ser implantada. Enquanto isso, vai se fazendo um investimento de sinalização para daqui a alguns meses, na hora que for a data determinada, está todo mundo sabendo. Já nosso tempo, essa pergunta se encerrou, ainda faltou mais uma pergunta, que é: o senhor, como autoridade, poderia fazer algo para a reabertura da base rodoviária? O senhor vai ter uns minutinhos daqui a pouco para poder responder. Ok? Então, candidato, encerramos nossas perguntas e passo a palavra para o André fazer o fechamento dessas perguntas. Depois o senhor terá até 3 minutos para poder responder, se quiser, essas perguntas. Faltará a minha do Luiz, né, e também complementar o fechamento. Ok, André? Ô, João, pastor, a associação comercial ela tem que ser entendida como uma via de comunicação. Né? Eu falei antes que soma-se a nós aqui presentes, mais de 300 associados e todo o contexto que envolve o comércio, aí atinge milhares de pessoas que nós podemos considerar que soma-se as nossas vozes aqui. Então, a gente é muito feliz de dar essa oportunidade, vocês acolheram o nosso pedido. E a minha missão que foi de fazer uma síntese, um resumo, condensar tudo aquilo que foi falado, João, e em um momento adequado e oportuno a gente poder cobrar o prefeito. Essa é uma grande missão nossa, da gente estar trabalhando junto com os poderes sobre as demandas, né? Então, eu gostaria de repetir isso, algumas coisas que você falou, que a gente elencou que ficou mais importante, se quiser acrescentar alguma coisa, e vamos dizer que isso vai se tornar um compromisso conosco. E a gente, uma das coisas que a gente vai sempre dizer do prefeito para manter uma via de comunicação e colaboração com a associação comercial e vice-versa. O prefeito pode utilizar a associação comercial. Muitas vezes a gente não é uma entidade assim, é uma entidade sem fins lucrativos, ela não é fechada para somente para o associado. A gente tem a visão do todo, porque a gente acredita que esse associativismo deve permear toda a cidade, não apenas o associado, mas muita coisa a gente abre para a comunidade. Então, a gente quer manter essa via de diálogo com o futuro prefeito, caso seja vitorioso, para que a gente mantenha esse diálogo e a gente, em algum momento, poder sentar com você e cobrar isso aqui como forma de compromisso de campanha. Com certeza. Então, eu vou falando, assim, os
principais temas que nós passamos no meio ambiente. O meio ambiente é um assunto transversal para o comércio, super importante, tem tudo a ver com as necessidades nossas. A gente, quem produz lixo eletrônico sabe como é que é difícil destinar isso. Então, João, durante a conversa você elencou que vai criar um programa até porque, para quem nos assiste de casa, tem uma melhor entendimento sobre o que foi falado aqui, tá? Então você vai criar um programa de coleta seletiva em pontos estratégicos da cidade, talvez você vai utilizar os comerciantes, não sei, enfim. É um caminho que você vai seguir, e investir em usina de reciclagem. Você vai investir na conscientização através de campanhas de marketing sobre a destinação correta, etc. Né? Na pergunta sobre o problema das queimadas, investir em reflorestamento e terceirização de serviços do Estado rural. Então, essas são as suas propostas para a questão do meio ambiente para nós. Isso é o básico. Isso é o básico. Eu entendo que dentro de uma administração de 4 anos, com certeza surgirão algumas situações no meio do caminho, que elas podem ser lapidadas. Mas o nosso programa de governo é muito direto e muito reto. No meu programa de governo não tem que nós vamos colocar um elefante no meio da esquina. Não, nós não temos isso. Mas nós temos realidade. Por quê? Porque nós vivemos a realidade. Nós vivemos o dia a dia da cidade. Então, quando a gente fala do meio ambiente, André, tenha certeza que os programas que nós iremos implantar são programas reais, de baixo custo e que vão surtir um efeito positivo para todo o nosso município. Na questão da geração de empregos, então, que é algo que está diretamente ligado a nós, a criação do distrito industrial, a gente sempre fala sobre isso. O distrito industrial de Cajuru já está sobrecarregado, gera centenas de empregos e eu acho que já passou da hora disso acontecer em Cajuru. A visão que você tem, eu compartilho da questão de valorizar os empresários da casa, eu acho, e sobretudo as pequenas empresas. Eu falei mais cedo que 99% dos empregos estão nas micro e pequenas empresas. Então são essas que são mais reais para a gente conseguir, né? Eu escuto as pessoas, trazer empresas de fora, você já falou, vou repetir, é difícil trazer empresas de fora e a gente precisa sim valorizar as empresas. Nesse momento, acho que a associação está de acordo, eu acho que o caminho a seguir seria... E nós entendemos, André, que as empresas que têm em Cajuru, Alcans, a Veste agora, lá da família do Bigoleta, a própria outra empresa da família do Bigoleta, o Christian, e todas elas, a Indústria Rei, a Menta, esse pessoal só está em Cajuru porque eles são verdadeiramente cajuruenses. Eu tenho certeza, Luiz e João, que na mesa deles tem proposta para ir embora todos os dias. Então eles só ficam em Cajuru porque eles são verdadeiramente cajuruenses. Nunca tiveram uma vírgula de incentivo de administração nenhuma. E é a hora da gente mudar isso. A hora da gente privilegiar esse Banco do Povo, João, também que é um outro, assim, um elemento importante para nós. A associação até pode te ajudar muito nessa questão da divulgação, fazer um trabalho com os associados e demais comerciantes sobre as propostas que possam surgir do Banco do Povo. Né? Você falou também da possibilidade do estudo de implantação do Poupa Tempo. E você fecha conosco a parceria do projeto Prepare Caminho, que é um produto de excelente da associação comercial. É importante para a associação, porque gera renda para a associação e para a prefeitura também, tenho certeza que facilita muito o trabalho da associação. Como eu disse, nós somos cajuruenses. Vou contratar uma empresa de fora, sempre que eu tenho aqui no quintal da minha casa uma empresa que faz isso, pode ter certeza que nós não seremos dessa forma. Nós vamos valorizar o produto nosso. Na área de empreendedorismo, você se comprometeu a criar um centro de estudos em espaços já existentes. Você vai adequar algum espaço para capacitação. O Pacheco sugeriu a questão da açougueira, do padeiro, que são dores que a cidade sente, mas tem calheiro, encanador, enfim, tem uma série de... Isso aqui está ligado diretamente à renda das pessoas, à melhora da economia da cidade, possibilidade de trabalho, dignidade para as pessoas. Então a gente entende que seria um avanço enorme. E todos esses cursos são cursos rápidos, as pessoas aprendem de forma prática. Professores que não vai faltar, porque ainda existem muitos profissionais que estavam dispostos a participar, eu tenho certeza. André, o Sistema S existe aqui do nosso lado, em Ribeirão, e nós temos um braço dele que é o Rural, o Senar, aqui em Cajuru.
O Senai, Aí você não o trabalha. pessoal vai para lá, o Senac vai para lá. Em outros momentos das administrações anteriores, teve algum curso através de construção civil, de um braço do Sistema S aqui, mas o Senar está aqui. Então nós temos que utilizar essas ferramentas. Fortalecer aquilo que já existe. Exatamente. Então essa é a nossa proposta, buscar essa parceria. Por que não instalar uma unidade do Sistema S em Cajuru? Senai, Senac, Senar já está aqui. Então essa é a nossa proposta. Aí, adequar a cozinha para transformar uma cozinha piloto para que possa ser utilizado em cursos e capacitações. Sim. Tá? Aí, seguindo para a área do turismo, você vai criar campanhas de marketing para divulgar as virtudes, as riquezas naturais, através de canal de TV, investimentos e tudo mais, para que as pessoas possam conhecer. Ceder espaços gratuitos para os comerciantes da Expogal. E não só na Expogal, André, teve um outro momento que eu participei de uma feira que a Associação Comercial fez há alguns anos, não me lembro o ano, foi uma feira belíssima na praça. Nós alguns dias ficou lá, uma feira muito bacana, onde toda a população teve a oportunidade de estar lá para prestigiar os empresários e comerciantes cajulenses. A FECOM ela tem que existir, uma vez por ano que seja, mas ela tem que existir. João, então é isso. Eu acho que mantendo essa linha aqui que a gente, que a gente acredita do associativismo nosso e no tempo adequado a gente senta e conversa, colabora, uma via de mão dupla conosco, em toda a cidade. Né? É o que a população espera do prefeito. André, mais uma vez, nós somos cajulenses, nós vivemos o dia a dia nosso. Eu sou comerciante como todos nós. Nós sabemos as dores que é manter uma porta aberta. Não é fácil. Amanhã, nós estamos do município. Nossa chapa, junto com o nosso projeto, nós estamos na frente do município. Tenho a certeza, meu irmão, que nós vamos valorizar o nosso comércio cajulense. É ferramenta de emprego. O maior empregador do município é o comércio cajulense. Então, nós temos essa posição nossa firme de valorizar o produto nosso. E o comércio cajulense quase dobrou em 10 anos o número de lojas de Cajuru juntos. Agora eu tentei. Luiz, então a pergunta do Luiz foi a quinta, né, Luiz? Das queimadas. Das queimadas. Um assunto que vinha preocupando a todos os últimos tempos, qual o seu plano para prevenir, combater e amenizar os efeitos das queimadas? E também já dá abertura para do Ribeirão Vermelho, que é a principal fonte de captação do nosso município. Na sua opinião, se é a melhor forma de captação e qual cuidado pretende tomar para cuidar do Ribeirão Vermelho? E a última linha, João, para poder a gente se basear em todas as três, né? O senhor, como autoridade, poderia fazer algo para a reabertura da base rodoviária, que é uma das coisas bastante importantes para nós, né? Em diminuição de tráfego, de bandido, de estouro de carros. O senhor tem 3 minutos para isso. Base da Polícia Rodoviária, importante para o nosso município. Através do CONSEG, nós temos solicitado muito do governo do estado para que essa base volte a trabalhar. A gente, como prefeito do município, temos a obrigação de continuar brigando firme para que ela volte ao funcionamento. Isso é um compromisso nosso. Quanto à captação de água, comecei de trás para frente, mas quanto à captação de água, nós entendemos que nós temos um contrato com a Sabesp e nós temos que exigir que a Sabesp cumpra o contrato. No contrato exige, e está previsto no contrato, em algumas cláusulas, um investimento da Sabesp na captação de água. Só que isso não aconteceu. A Sabesp não fez esse investimento. Ela preferiu fazer uma outra captação de água no Platão, ao invés de fazer o investimento lá no Ribeirão Vermelho, onde a água vem por gravidade, onde tem água em abundância. No auge da seca ela está cheia d'água, porém o reservatório é pequeno. Nosso governo, nós vamos exigir dessa Sabesp que ela cumpra o contrato
nada mais do que está no contrato, que é investir na captação de água. Porque nós entendemos que a água do Ribeirão Vermelho, ela é uma água que ela tem um potencial de ser mais saudável do que a água do Paraná. Esse é o nosso compromisso com a questão dessa água. Exigir da Sabesp que ela cumpra o contrato. Simples assim. Queimadas. Uma situação aconteceu aqui no nosso município, não só no município, no Brasil inteiro está acontecendo, um fogo descontrolado. Não existe brigada de incêndio que seja suficiente para conter aquilo lá. Mas nós temos o dever de investir numa brigada específica de incêndio através da Guarda Civil, investir em maquinário e investir em tecnologia através de drone. Hoje está aí, todo mundo usa drone. O agronegócio usa drone. Eu entendo que para uma situação dessa, o drone ele é muito viável a fim de identificar onde tem um foco de incêndio. Se nós temos um drone sobrevoando o município nesse período, em período integral, ele pode entender onde tem um foco de incêndio e levar mais rapidez. De repente, mais rapidez você consegue controlar o fogo. Tem situações que são difíceis, mas... João, tem 30 segundos aí. Vai encerrar o seu fechamento. Pastor Jeff, se apresenta, pastor. Bem, eu concordei plenamente com tudo que foi falado aqui e quero até parabenizar vocês pelas questões colocadas. É muito bom poder responder tudo isso que foi solicitado aí. Uma das coisas que, desde que fechou aquela base, finalizar, uma das coisas que eu fui crítico, não só essa, acho que todo o estado de São Paulo fechou muitas, eu discordo plenamente, eu concordo em muita coisa que está sendo feita, essa aí eu discordo plenamente. E agora, há poucos dias, nós tivemos um caso gravíssimo de bandidos aí na região nossa, e justamente se tivesse as bases aí, talvez se tivesse acontecido isso, eu tinha pegado eles mais rapidez, não é verdade? Então, eu estou agradecido junto com o João, até agradecido a ele também por ter me trazido, ter me chamado para essa reunião, eu estou aqui, me enriqueceu muito e conhecer vocês, conhecer o objetivo da associação, a gente nem imagina, né, que vocês têm essa preocupação e essa iniciativa para que Cajuru melhore. Eu, todos os dias, o que eu posso fazer é orar por Cajuru. Eu não tenho essa atividade que vocês têm na sociedade, mas a gente ora a Deus, a gente também vai ensinando, vai procurando com aqueles que nos ouvem dia a dia, ensinando a eles tudo aquilo que é bom para a sociedade, né? A honestidade, o trabalho, a gente vai incentivando, vai procurando que eles façam o melhor possível. Bem, eu sempre me interessei por política, mas jamais pensei em ser político, em estar em algum cargo eletivo. O João me convenceu e eu tive convite de outro candidato, mas o plano do João, a vontade dele de fazer as coisas me fez apoiá-lo. E eu até falei antes, rapaz, arranja um melhor que eu te apoio do mesmo jeito. O João falou, não, eu estou sentindo o coração, então eu amo Cajuru, não nasci em Cajuru, mas estou ligado a Cajuru desde o ano de 87, quando vim pastorear a igreja pela primeira vez aqui, e gostei tanto dessa cidade que eu trouxe minha mãe lá do Goiás, estabeleci ela aqui, ela viveu 25 anos, ela já faleceu, mas viveu aqui 25 anos. Hoje eu tenho duas irmãs minhas que moram aqui na cidade, desde aquela época, nunca saíram. Eu saí por causa da minha missão, né? Eu sou um missionário, um pastor missionário, e estive em Portugal há alguns anos. Falei para o João, tenho falado para o João acerca de tudo aquilo que ele planeja fazer. Eu falei, olha, é uma pena que nós estamos tão atrasados, mas se você tem isso, eu acredito que em 4 anos ele pode crescer 40. Em 4 anos ele pode crescer 40. É tempo de desenvolvimento, né? Cada coisa que está falando aqui, falou da coleta seletiva de lixo, é uma coisa que já estamos tão atrasados. Há 20 anos atrás isso já fazia, onde já existia em várias cidades, até aqui mesmo, Bebedouro, a cidade próxima, já tem isso, né?
Então, graças a Deus, Pode falar, porque eu não me que Deus abençoe vocês e que nós possamos, que toda essa reunião seja muito produtiva para todos. Agradecemos a sua participação nessa entrevista, candidato João Gregório, pastor Jefferson. Foi uma oportunidade importante para conhecermos suas propostas. Reforçamos o compromisso da Associação Comercial em manter um espaço apartidário e construtivo, focado no desenvolvimento do nosso comércio e indústria. Desejamos sucesso e agradecemos por compartilhar suas ideias conosco. Nosso muito obrigado. Obrigado, gente.